Olá, pessoal, eu sou o professor Vanderlei e nós vamos dar sequência aqui às estruturas de concreto armado 1, falando sobre os estádios 1 e 2, né? Para a gente relembrar um pouco do que está acontecendo até esse presente momento, pessoal, eu falei sobre os ensaios de Stuttgart, né? E os ensaios de Stuttgart, eles foram talvez os primeiros ensaios experimentais com uma relevância internacional, né? Para o dimensionamento das peças de concreto. Então foi lá que se estabeleceu as primeiras regras, né? Como posicionar a armadura, o que a falta desta armadura faz, né? Com a peça de concreto armado quando ela está sendo solicitada. Então, considerando que os elementos eles vão sofrer flexão, principalmente as vigas, né? Que foram o foco dos ensaios no primeiro momento, a gente sabe que o ensaio ele é feito da seguinte maneira: um ensaio de flexão a 4 pontos, né, como eu expliquei, 2 pontos de reação e 2 pontos de carregamento, e que nesse ensaio pretendia-se levar a peça até a ruptura e ver o seu comportamento total, né? Tensão, deformação, carga, deslocamento, o que era possível se medir à época, né? Então, quando a gente fala de estrutura de concreto armado, a primeira visão que a gente tem é que as peças elas vão ser dimensionadas de forma seccionada, né? Então, a gente vai aprender a dimensionar flexão, depois a gente vai ter um módulo para dimensionar cisalhamento, depois a gente vai ter um módulo para dimensionar torção, então a gente vai calculando as armaduras meio que separados, né? Para facilitar o nosso processo, mesmo sabendo que, de verdade, tudo isso aí acontece junto, né? Esse emaranhado de coisas. Então, no ensaio de flexão a 4 pontos, o que está acontecendo? Estou aumentando a minha carga P e tentando levar essa peça à ruptura. Se a gente medir a nossa carga deslocamento, isso aqui é uma figura do livro do professor Leonhard Manning, né? O que a gente verifica? Né? A gente verifica que num trecho inicial, a minha peça ela tem um comportamento muito próximo do comportamento elástico, né? Por isso que a gente fala que as peças nessa fase inicial elas são praticamente elásticas, né? Tanto que você pode perceber aqui, ó, que isso aqui é uma reta que segue a teoria da elasticidade, né? Você vê que a curva experimental, né, o ESP aqui, ele quase cola nessa curva, né? A partir de um certo ponto você tem uma quebra da rigidez. Essa ruptura que ela acontece, pessoal, por que ela acontece? Ela acontece porque a gente tem um momento atuante que gera, né, gera uma tensão na peça, uma tensão ST de tração, né, a tensão de tração, não vou colocar S, não, que depois lá na frente eu uso o S como de estilo, né, de aço. Ela gera uma tensão de tração maior que a tensão resistida pelo concreto, o FCT que eu delimitar. Então, aqui nesse momento aqui, o momento atuante é maior que o momento resistente à tração. A gente vai falar sobre esse MR. Então, a curva passa a ter um comportamento não linear, físico aí, né, criado praticamente por causa das fissurações. Se a gente vê num panorama geral, é isso que está acontecendo com a peça. Isso aqui é uma foto do professor Taqueia, né, que está lá no livro do professor José Samuel Giongo, né? Então, o que você tem numa fase inicial? Você tem fissuras perpendiculares ao eixo longitudinal, depois essas fissuras crescem e surgem fissuras na zona cisalhada, aqui, né? Onde tem um cisalhamento aqui na flexão simples, né? Aqui, se eu colocar, é FP, né? Flexão pura. E essas fissuras elas vão ampliando até a ruptura. Para a gente entender concreto e conversar de forma mais didática, normalmente é comum se dividir essas fases de observação em 3 diferentes cenários. A gente vai falar que numa fase inicial, a peça estrutural ela está no estádio 1. É estádio mesmo, tá, pessoal, a palavra. O que é esse estádio 1? Nesse estádio 1, é uma situação inicial onde existe uma linearidade na resposta experimental. Ou seja, aqui a resposta experimental está igual à teoria da elasticidade, né? Se eu fizer lá o sigma igual a E e esse módulo aqui não mudar, né? A gente tem lá uma resposta seguindo a teoria da elasticidade. Por quê? Nesse estádio 1 aqui, considera que não existem fissuras, né? O que é não existir fissuras no concreto?
é o seu momento atuante, ele ser menor ou igual ao seu momento resistente. Quem que gera o momento resistente? A tensão de tração, né? Ou seja, se a gente fazer o sigma MY sobre I lá, a gente chega nesse MR aqui, tá? A gente vai falar dele daqui a pouco, a norma estabelece um valor para isso, né? Para esse MR aí, em função de seção retangular, T, enfim. Então, nesse estádio 1 que eu estou falando para vocês é que não existem fissuras aparentes, tá? Aonde começa a mudar, então? No estádio 2, onde existe uma certa redução da inclinação na curva, marcando o início da trecho da não linearidade. Trocando em miúdos, o que é aqui, pessoal? Aqui é fissura. Aqui, então, no estádio 2, é o que a gente chama de zona fissurada, né? Existem a abertura das primeiras fissuras e essas fissuras elas vão se propagando e ampliando o seu efeito sobre a peça, né? Reduzindo, então, a rigidez da estrutura, né? Ou seja, o que é reduzir a rigidez da estrutura? Esse valor aqui, ó, E vezes I, ele começa a cair, tá bom? Por causa desse surgimento dessas fissuras aí, tá? No estádio 3, o que acontece? Essas fissuras já estão totalmente espalhadas pela viga, né, pela peça estrutural, e começa então a existir uma plastificação das armaduras e do concreto. Aqui a gente fala que a peça está próxima da ruína, né? Ou seja, é como se eu estivesse lá no topo do meu gráfico, né? Eu já estou chegando aqui numa zona de máximo carregamento que eu aguento e agora eu vou chegar na minha próxima minha tensão aqui de ruptura, né? Então, o estádio 3 ele é uma zona de máximo desempenho, entre aspas, né? Máximo desempenho dos materiais. Então, pessoal, até no texto vocês vão ver aí, ó, quando o projetista, na maioria das vezes, quer verificar a peça em serviço, ou seja, verificar as condições de estado limite de serviço, as equações de desempenho dessa região aqui, ele avalia no estádio 1 ou 2 a peça. Quando ele quer dimensionamento, que é o ELU, ele avalia no estádio 3. Só que isso é fixo? Isso nem sempre é fixo. Quando a gente falar de peça protendida, por exemplo, é comum na peça protendida as avaliações do estado limite de serviço serem mais fortes, né? Quando eu falo fortes, elas serem mais preponderantes que o ELU. Não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas, por exemplo, uma peça protendida eu começo verificando a abertura de fissura, flecha, depois que eu vou para a armadura, né? Normalmente é assim que a gente vai tentando, é assim que didaticamente a gente ensina, né? Lógico que lá no software meio que as coisas todas acontecem de uma vez. Mas, por exemplo, outra situação que essa estrutura ideal pode reverter. Por exemplo, você está dimensionando um tanque enterrado para uma ET, uma estação de tratamento de esgoto. Pode ter fissura? De jeito nenhum. Então, você tem que avaliar as características da sua peça no estádio 1, elas são muito valiosas. Porque você não pode deixar a sua peça fissurar. Se a sua peça não pode fissurar, ela tem que continuar no estádio 1. Né? Ela tem que ter esse comportamento aí. Então, as avaliações não fissuradas são bastante valiosas também, tá? Então, isso, tá, pessoal? De forma didática, nós vamos dividir esses estádios aí, essas zonas aí de comportamento em estádios, né? E aqui eu coloco um panorama geral, lá que tem no livro do professor Giongo, né? Para vocês entenderem o que está acontecendo. Normalmente, eles dividem o estádio 1 em um A e um B, né? Quando tem o surgimento das primeiras fissuras aqui, eles fazem essa quebra aqui, eu de fato, eu gosto de deixar essa demarcação aqui para o estádio 2 mesmo. Né? Então, basicamente, o que está acontecendo aqui? Ó? A gente está vendo as nossas seções se deformarem, né, de maneira linear, né? E aí vocês percebem, né? Que, olha só, no estádio 2, eu não falei para vocês que o concreto começa a surgir as primeiras fissuras e elas começam a se espalhar? Então, olha só, quando você avalia a tensão aqui na seção, a deformação na seção existe. Mas olha só a tensão, não existe tensão no concreto tracionado. Por que não existe tensão? Porque esse concreto ele vai ser desconsiderado no cálculo. Então, uma importante consideração dos estádios é que a partir do estádio 2, você não leva em conta mais o concreto que está abaixo da linha neutra, na zona fissurada, para uma peça, por exemplo, com momento positivo. Né? Se fosse momento negativo, inverteria, né? Mas para facilitar a visualização, usando a regra da mão direita, aí, a gente fica colocando tração embaixo, tá? Mas olha só, aqui no concreto 2, olha só, o concreto
o concreto não resiste, né? Ele não faz parte mais da seção resistente. Isso é interessante, porque eu vou levar isso para o meu dimensionamento. Vocês vão ver, quando eu deduzir as equações de equilíbrio lá para calcular uma área de aço, eu não levo em conta a resistência do concreto tracionado. Não faço isso, né? E aqui, só para seguir, tá, pessoal? A gente tem o estado limite último aqui, né? Caracterizando o estádio 3, né? Onde a gente tem plastificação do concreto comprimido e essa deformação que ela causa uma plastificação no aço, tá? E aí, em questões de tensão, tá, pessoal? Só para vocês entenderem, tem um demarcador interessante, né? Que mais ou menos quando a tensão no concreto ela atinge 0,5 FC, quer dizer que você está ali no limiar do estado limite de serviço, né? Ou seja, no limiar do estádio 2, né? Então, a gente quando olha lá um carregamento de uma peça, né, e vê que, por exemplo, seja carga de deslocamento, né, que aquela peça está mais ou menos em 50% da resistência, é mais ou menos ali a zona de estado limite de serviço, né? Dali para frente é plastificação e ruptura, tá? E aí na ruptura, né, a tensão do concreto ela atinge a tensão total, né, resistente do concreto, ou o aço atinge a plastificação. Isso vai depender de uma série de conceitos que eu vou mostrar para vocês lá na frente, né? Então, aqui, de fato, a gente coloca, né, os pormenores de cada um desses estádios, né? Então, no estádio 1, a região do concreto tracionado abaixo da linha neutra está íntegra, né? Essas tensões de tração existentes lá, elas são menores que a tensão resistente do concreto em tração. A tensão comprimida é proporcional às deformações, então aqui a gente tem o que a gente chama de teoria da elasticidade, né? É o que vocês aprenderam na rema. E esse diagrama de tensões ele permanece linear. Porém, lá no estádio que eles chamam de 1B, né? O professor João chama de 1B aí, o concreto está na iminência da ruptura, né? Ou seja, ele está próximo de acontecer uma fissura, né? Ou seja, o momento atuante ele está bem próximo, quanto se queira, do momento resistente, tá? Ele está se aproximando, na hora que ele chegar nele, passar um pouquinho, ele vai passar um infinitesimal, ele vai, então, entrar em processo de ruptura. Né? Então, tá aqui as demarcações separadas, está muito bem escrito lá no livro, e a gente consegue, pessoal, calcular as propriedades da seção. Aí você vai falar assim, professor, mas para que você quer calcular a propriedade da seção? Simples. Vocês lembram lá na flecha que a gente calculava essas coisas aqui? Então, por exemplo, essas propriedades da seção aqui a gente usa para calcular o MR, por exemplo. Né? Aí você vai falar assim, professor, mas aqui ó, o cara conhece a armadura, né? Sim, o cara conhece a armadura. Aí você vai relembrar de outra coisa que eu falei. Por isso que a gente faz a flecha completa de maneira rigorosa depois que você calcula a peça. E aí, porventura, esse processo é iterativo, né? Faz a flecha, não passou, volta, tenta de novo, outra altura, outra armadura, né? Até que esse sistema ele chegue em um equilíbrio, né? Então, aqui a gente tem as propriedades. Eu, por exemplo, quando vou testar a flecha, né? Eu uso o primeiro teste, eu uso a inércia bruta, né? Se eu estiver utilizando o programa, o que vocês podem fazer também? Em vez de utilizar a inércia bruta, pode utilizar essa inércia no estádio 1 para calcular o MR e usar, por exemplo, a armadura mínima aqui, porque a gente sabe que uma viga não poderá ter menos armadura do que a própria armadura mínima, que a gente vai falar lá no capítulo 7 e 8, né, que está por chegar aí. Então, essas são as propriedades, vão ser relevantes, a gente vai fazer exemplos de como calcular isso, porque vai ser importante no ato do cálculo da flecha. No estádio 2, né, a gente tem um aumento da intensidade do momento fletor, que vai produzir o quê? Tensões de tração, que na maioria das vezes é maior que a tensão resistente. Então, quando a tensão atuante é maior que a tensão resistente, o que vai acontecer, meus caros? Vai acontecer o que a gente chama de surgimento das primeiras fissuras. Então, se o concreto está fissurado, a gente vai passar a desprezar essa resistência do concreto fissurado. A gente vai continuar com as hipóteses de linearidade, vocês vão ver que elas vão ser válidas até o final, tá? Por mais que lá no estado limite último a gente faça uma certa não linearidade lá, mas no final a gente vai tentar aproximar por um diagrama linear equivalente, tá? Isso vai ser válido para quê? Para facilitar as nossas contas, tá? E aí,
uma outra característica, né? Se o momento atuante supera o momento resistente, as fissuras de tração na flexão elas vão ser visíveis, né? E da mesma forma que no estádio 1, a gente vai conseguir calcular as propriedades da seção para o estádio 2. Aqui, pessoal, uma dedução que tem no livro do professor Schucht, do professor Jason, né? A gente coloca aqui a mesma dedução que tem lá, né? Uma dedução para a seção P, que é uma dedução completa, né? Com armadura e sem armadura, né? Isso aí vem de um artigo antigo lá do Grady Frave, né? Que tem lá no livro, né? Vocês podem consultar lá. Mas ele faz a dedução das propriedades da seção. Para que vai servir isso aqui? Principalmente para você calcular flecha, né? Então a gente coloca essas propriedades. Então é meio que por tentativa e erro, tá, pessoal, que a gente faz. Então você vai usar isso aqui em pontes também para calcular fadiga, é bem interessante, né? Então olha só como é que funciona no estádio 2 lá, né? No estádio 2, vocês concordam que você tem um diagrama de tensões assim, né? Você não tem concreto na parte de baixo. Então, eles de alguma forma vão contabilizar esse efeito aí, né? Então, aqui está a posição da linha neutra, né? Para a seção. Aqui estão os valores separados. E aqui a inércia para quando a seção passa, a linha neutra passa na mesa da seção e quando a linha neutra passa na alma da seção. O que é passar na mesa e na alma? Aqui, ó, pessoal. Isso tem no livro aí, né? A linha neutra está passando aqui e linha neutra está passando aqui. Aí você vai falar assim para mim, uai, professor, mas como assim linha neutra? Eu nem calculei o negócio e eu estou achando a linha neutra. Simples, pessoal, por isso que eu falei, a primeira continha é tentativa e erro. Então, a primeira conta que você faz é essa aqui, ó. Você faz esse x2 aqui, ó. Avaliando esse x2 aí, você então descobre a inércia, tá bom? Para que vai servir isso? Isso vai servir para calcular a flecha, né? Só que isso aqui é o que a gente chama de inércia no estádio 2 pura, tá bom? Essa é a inércia no estádio 2 pura, ou seja, eu estou considerando que existe a não contribuição do concreto aí na parte tracionada. Só que a gente sabe que isso não acontece, né? A gente sabe que isso aí, quando você tem uma viga lá, você tem um momento máximo no lugar, momento mínimo no outro, então nem toda a peça está fissurada. Devido a essa característica de existir regiões fissuradas, não fissuradas, o que os caras propõem? Esse caboclo aqui, ó, o Brenson, lá na década de 60, ele propôs um modelo de inércia média, né? Que é o modelo que está amplamente difundido em todas as normas aí e que calcula uma inércia média para minha peça através de uma relação entre o que, pessoal? Entre momento resistente, momento atuante e as inércias, né? Aqui esse IC, pessoal, é a inércia no estádio 1, tá? Eu usei a mesma nomenclatura da norma para ficar fácil aí para quem quiser também consultar a norma, né? Esse N aqui, ele varia, ou ele pode ser 3 ou ele pode ser 4, né? Se você está verificando uma viga de forma global, de forma isolada, você usa 3. Se for de forma global, você usa 4. No livro tem lá explicadinho. Vocês podem entender lá de maneira bem detalhada. Então, ao final do cálculo do estádio 2 puro, a gente sempre faz a inércia média, porque é a recomendação da norma para verificar uma peça fissurada. Então, pessoal, a gente finaliza aqui o estádio 2, tá? E na próxima aula a gente vai falar do estádio 3 e das hipóteses de cálculo aí para esse estádio 3, que é as hipóteses que vão levar ao meu dimensionamento, porque lembra lá, a gente está fazendo a nossa peça na iminência da ruína, né? Então a gente vai calcular a nossa peça para essa condição, né? Essa condição vai levar uma série de particularidades que a gente tem que levar em conta, mas na próxima aula a gente fala sobre isso. Abraço, pessoal!